Agora, momentos difíceis de frustrações e fracassos, digamos, pontuais, pode ajudar muito a você ter um sucesso um pouco mais consistente. Na realidade, eu acho que muitos pais hoje fazem filhos sofrerem, fazendo com que eles achem que quando eles crescerem vão ser pessoas de sucesso. Uma das características possíveis de sucessos consistentes é reconhecer o quanto de sorte teve nisso. Agora, não há dúvida que o esforço é importante, né? Não é tipo, sorte, caia sobre mim um sucesso, que muita gente hoje espera, não? Bom, vamos começar pela definição de sucesso. Olha, a literatura que fala sobre você ser reconhecido, depois de morto continuar sendo reconhecido, você fazer parte de uma memória coletiva específica. Hoje em dia, sucesso está muito mais ligado a você angariar bens materiais, ganhar dinheiro com isso, inclusive de você aparecer muito nos lugares certos, andar com as pessoas certas. Mas sempre sucesso significou um tipo de atitude em que você se submete aos marcos do mundo, certo? O que o mundo diz como você deve ser, o que você deve ter, o que você deve pensar. Se você entra nesse jogo, então você pode fazer sucesso. Mesmo que isso vá contra as suas ideias, é aquilo que você acredita? Aí que tá. Andresa, essa é uma questão que também sempre acompanhou as discussões sobre sucesso, né? Uma das escolas gregas e romanas que mais refletiu sobre isso é justamente o estoicismo, né? Se a gente pensar que teve um César, filósofo estoico, um senador romano, filósofo estoico, né? Marco Aurélio e Sêneca, respectivamente, a gente vai perceber que já ali se refletia sobre o caráter efêmero, ilusório, né? Que você facilmente se perde quando você fica o tempo inteiro correndo atrás do sucesso. Mas a ideia de vender as suas ideias para ter o sucesso, eu acho que hoje isso é mais perigoso do que era antes. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque hoje existe um mercado muito maior de ideias, né? Você está falando na antiguidade, quantas pessoas liam? Tanto que muitas coisas que hoje a gente considera livro, era na realidade carta escrita para alguém, né? E aí que virou livro, eram longas, né, e tal. Hoje não, hoje o mercado de ideias, ele é muito maior, apesar que não é tão grande assim, mas ele é muito maior. Então, nesse sentido, quando, por exemplo, um editor ou uma editora fala para você assim, olha, se você escrever sobre isso, as pessoas estão querendo um livro sobre isso. Para dar um exemplo concreto. E se você escrever sobre isso, então você vai vender, a gente vai ganhar dinheiro. Por exemplo, dá dinheiro escrever livro de autoajuda. Dá dinheiro escrever livro motivacional, né? Eu penso, especificamente, que não vale a pena você abrir mão das suas ideias para fazer sucesso. E ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Que é normalmente o que significa fazer sucesso. Bom, vamos voltar um pouquinho aí na história. O estoicismo, escola de filosofia que surgiu na Grécia Antiga por volta do ano 300 a.C., já trazia reflexões sobre isso, sobre o sucesso, não é? O que era ser bem-sucedido naquela época? Na realidade, os autores estoicos que a gente mais conhece são dois autores romanos. Até apareceram aqui um busto de um deles, Marco Aurélio. Sêneca, Marco Aurélio era um César, né? Que é, na realidade, talvez o maior filósofo estoico conhecido. Tem um ex-escravo também chamado Epiteto, que ficou muito famoso. O que era o sucesso naquele tempo, né? Em uma das cartas trocadas que virou livro, com um dos seguidores do Sêneca, senador romano estoico, nessa carta, o sujeito que está escrevendo para o Sêneca, ele fala do esforço dele para ser estoico, para seguir os conselhos do Sêneca, mas que ele sofria muito quando ele ia à casa dos seus patrícios, ou seja, todo mundo da elite romana, né? Que ele sofria muito porque ele percebia que na casa desses patrícios que faziam festas e banquetes, tinha móveis associados a gente famosa que tinha feito o móvel. Então naquela época a gente tinha essa coisa idiota de falar o móvel assinado por fulano, sabe? Ele sofria por quê? Porque ele não tinha esse móvel, por quê? Porque mesmo podendo ter, ele não tinha porque ele queria ser estoico, né? Nesse movimento eu vou dizer o que era ter sucesso na época. Ele sofria também porque ele percebia que as escravas do seu
do seu patrício eram todas maquiadas, bonitas, bem vestidas, e as suas, porque ele queria ser estoico, então ele não deixava as escravas serem bonitas, maquiadas, né? Ele vai dando vários outros exemplos. O que aparece aí? Nesse caso, o sucesso está vinculado justamente a você ter acesso aos marcadores de reconhecimento daquela classe, né? Porque se era escravo pobre, isso não estava nem em questão. Ou seja, ter móveis chique, de pessoas famosas, ter escravas bonitas e bem vestidas, muita comida, que você joga fora depois, entende? Sabe essa ideia de que você tem muito demais para parecer que você está bem, né? Então, na antiguidade, o sucesso estava ligado a esses fatores, o que também está hoje, de certa forma, apesar de que hoje não existem escravas. Né? Exatamente, não existe escravo, mas do dia que você está colocando aí, a gente pensa, você está falando da antiguidade, 300 anos antes de Cristo, parece que está falando de hoje, né? Então, mas é essa a questão, né? Por isso que esses filósofos gregos e romanos, eles estão com a gente até hoje. Porque eles conseguem tocar em notas, né? E tem um outro exemplo famoso, né? Sucesso, por exemplo, generais romanos que conquistavam, Júlio César, famoso exemplo que conquistou a Gália, que hoje a gente entende basicamente como França, né? E essa ideia de quando ele entrava em Roma, isso é uma lenda urbana sobre Roma, de que alguém ficava no ouvido dele falando, imagine você entrando em Roma, o centro do mundo, e a cidade inteira recebendo você, jogando flores e gritando seu nome, certo? O cara ia se sentir um deus, né? E aí, segundo a lenda romana, alguém falava aqui no ouvido dele, olha, lembra que você é pó, tá? Lembra que você é pó. E fracassar faz parte do sucesso? Pessoas de sucesso tendem a achar que tudo que passa pela cabeça delas é a melhor coisa que pode passar na cabeça de alguém na vida. Isso é uma ideia que aparece já há quase 300 anos na filosofia, né? Então, fracassar na vida, eu não diria que fracassar, a vida ser um fracasso faz parte do sucesso, não. Mas pode ser, se você não tomar cuidado com o sucesso, destruindo a sua vida. Agora, momentos difíceis de frustrações e fracassos, digamos, pontuais, pode ajudar muito a você ter um sucesso um pouco mais consistente. Tem a ver com ostentação também. Então, ter casa, ter o carrão, mas também mostrar, né? Não basta ter, é importante que os outros vejam. Não basta ter, é necessário que os outros vejam, sem dúvida, né? Porque se a gente pensar na ideia de sucesso como alguma coisa que passa pelo olhar do outro, pelo reconhecimento do mundo, como se diz, né? O olhar do mundo, então há implicitamente, em razoável grau, a presença da ostentação, né? É claro que você pode falar de uma pessoa que tem sucesso, e às vezes a gente pensa assim, gente famosa, sei lá, artista de Hollywood, para dar um exemplo banal, de pessoas que têm sucesso, são famosas e tal, mas que não são de temperamento ostentatório. E isso é um detalhe muito específico do sucesso, né? Que é o sucesso, não aquele sucesso que os nossos entrevistados falaram, que é um sucesso ao alcance de todos, na realidade você ter uma vida boa. O que eu acho que é ter uma vida boa normal, é o que eles responderam, né? Esse sucesso que significa ser conhecido por muita gente, ganhar dinheiro, ou seja, ter um estreitamento da vida privada, ainda mais hoje que se posta, muita gente, né? Fica se postando para garantir o sucesso. Fica expondo a vida. Tá sumindo meus seguidores. Aí expõe uma briga com o marido, com a mulher, com o filho, traz a baixaria à tona. Abre as portas de casa. Abre as portas de casa porque isso atrai. O sucesso é uma coisa que pode fazer, esse sucesso verdadeiro, de certa forma, esse pode trazer muito dano à vida privada, sem dúvida. Uma devastação, porque não só nesse sentido que a gente pensa imediatamente da invasão da vida privada, mas também pelo fato de que as pessoas da sua família, que estão no seu círculo familiar próximo, elas também podem ser atingidas pelo sucesso, no sentido de começar a ver você como o sucesso lhe mostra no universo público. Entende? A imagem da mídia, do sucesso, atravessa as próprias relações da família. Isso é um risco muito grande. Vamos abrir aqui nossa caixinha de perguntas. O pastor luterano, ter sucesso é pecado? Se eu entender sucesso como servir ao mundo, aos poderes do mundo, né? E se eu pensar, por exemplo, na história de Jesus Cristo, vai ficar no raiz, né? Não teve sucesso nenhum. Ele
PF. Não teve sucesso, o PJ pegou, mas o PF, Jesus Cristo, pessoa física, foi morto como bandido, humilhado, abandonado, certo? Então, há no cristianismo uma raiz que vê a relação com o mundo, sucesso, a relação de sucesso, como algo a duvidar. Já no Velho Testamento, da onde vem o cristianismo, né, na origem, já há, na fala dos profetas de Israel, do Israel antigo, da Israel antiga, a ideia também de que o sucesso, querer ser rico, ouro, também não faz bem. Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer que você cuide das viúvas e dos órfãos. Dá para dizer que sim, em alguma medida, durante muito tempo, se viu o sucesso como um pecado, porque gera orgulho, né? O pior de todos os pecados. O pior de todos. Newton Nardelli, o que é uma pessoa de sucesso? Eu posso responder como nossos entrevistados, dar uma resposta no sentido daquilo que os americanos chamam de small is beautiful, né? O que é pequeno, não pequeno no sentido ruim, mas o que é aquilo que está à sua mão no dia a dia é bonito, small is beautiful, né? Então, eu posso entender que uma pessoa de sucesso, nesse sentido, é alguém que conseguiu, por exemplo, olhar para a vida vivida e ver que construiu relações razoavelmente sólidas, que conseguiu fazer com que os filhos tocassem a vida de forma responsável e razoavelmente vai deixar alguma coisa boa, né? Ou seja, isso mesmo, nesse sentido. Agora, o que é uma pessoa de sucesso no sentido banal que se entende hoje em dia é alguém que tem milhões de seguidores, que a vida está monetizada, que todo mundo reconhece na rua, né? Isso é o que é uma pessoa de sucesso hoje. O sucesso é democrático? Todos têm sua chance? Não. Aliás, assim como o luxo não é democrático, né? Em tese, imagine um mundo em que todo mundo tivesse sucesso. Façamos esse exercício abstrato. Na realidade, sucesso não seria sucesso. Se todo mundo tivesse sucesso, né? Toda a humanidade tivesse. Porque sucesso pressupõe diferença. Alguém que chegou lá não contra no sentido de contrário, mas diante de um monte de gente, a maioria esmagadora, que não chegou lá. Então, o sucesso não é democrático e não está ao alcance de todos. Sinto muito. E quando o sucesso é um péssimo conselheiro? Quando você... Primeiro, uma coisa que eu falei muito passando no começo, que eu me referia a filósofos de quase 300 anos atrás, né? Que chamavam atenção para o fato do risco que é quando você é muito poderoso, em determinada estrutura, num país, por exemplo, como era o caso do comentário, a tendência é que você comece a achar que as ideias que passam pela sua cabeça estão sempre certas. E qualquer ideia que você não reconheça como sendo harmoniosa com as ideias que você tem, parece evidentemente errada, né? Na realidade, esses são textos que discutem o controle da imprensa no ano 1800 nos Estados Unidos, né? É bem interessante, como parece discussão de hoje. Então, Andresa, o sucesso, ele é um péssimo conselheiro quando ele, por exemplo, faz com que você ache que tudo que você vai fazer a partir de então vai dar certo, né? Que, portanto, você vai continuar sendo produtivo no sentido de chegar lá. O sucesso pode fazer com que você baixe seus critérios e parâmetros, certo? Achando que porque você tem sucesso, então vai continuar. Tudo que brota de você é maravilhoso e lindo. Na realidade, eu acho que muitos pais hoje fazem filhos sofrerem, fazendo com que eles achem que quando eles crescerem vão ser pessoas de sucesso. Porque os pais querem isso. Porque os pais querem, né? Bom, hoje na era das redes sociais, qualquer um pode ficar famoso aí num piscar de olhos. Basta que viralize. E ser esquecido logo depois, não é? O que é ser famoso, ter sucesso nessa era digital? Eu acho que tem duas abordagens, no mínimo, dessa ideia do sucesso na era digital. A primeira é essa que você falou, uma coisa pode viralizar, e aí você fica famoso no tempo que aquilo viralizar, e você pode ficar famoso no tempo que viralizar, porque, sei lá, o vídeo que pega você aparece como idiota. Né? Então, você está numa situação em que você parece um idiota, por alguma razão isso viralizou e você ficou famoso como o mano idiota daquele vídeo, você viu, né? Então, esse é um tipo de sucesso que é absolutamente efêmero, né? Agora, na época digital, no mundo digital que a gente vive, quem trabalha com marketing digital, mídia digital, sabe muito bem
que o sucesso nesse mundo implica em procedimentos profissionais para manter esse Então é preciso sucesso. ter talento, de certa forma? A ideia de talento é uma ideia claramente romântica, né? Os românticos criaram essa concepção do gênio, que dá em talento. Algumas pessoas teriam e outras não, né? E de lá para cá, o romantismo nasceu no final do 18, quer dizer, de lá para cá essa ideia do talento e do gênio se transformou numa ideia clássica. Nem todo mundo tem. Os românticos achavam que não, nem todo mundo tem mesmo. É quase como uma graça divina, né? Você pode ser uma pessoa que tem talento num dado momento da sua vida e nem por isso você conseguir construir um sucesso consistente. Agora, sobre isso, aí tem um estudo interessante da Columbia Business School, analisou a vida de 90 artistas do século XX. Estavam aí Picasso, Marcel Duchamp, por aí vai. Os pesquisadores descobriram que não há relação entre o talento desses artistas e a fama que eles alcançaram. Aqueles que tinham mais contatos em diferentes setores da sociedade eram mais propensos a se tornarem famosos. Então, trazendo aqui para o nosso mundo de hoje, são as redes sociais. Então, quem tem mais seguidor, tem mais fama. Então, talento não garante fama? Não. Os românticos também sabiam disso. Aliás, como os românticos eram desconfiados do emergente capitalismo, na época, da emergente ordem burguesa, como a gente fala, que é baseada em troca, é baseada em instrumentalização, como se diz, quer dizer, você se preocupar em fazer coisas que dão dinheiro e dão resultado, os românticos eram muito desconfiados disso, né? Então eles já, inclusive, pressupunham muitas vezes que o verdadeiro talento, o verdadeiro gênio não era reconhecido pelo mundo. E o contrário disso? Quem não tem talento e fica super famoso. Então, aí vai ao encontro, você falava no estudo de pessoas famosas que tiveram sucesso e que o estudo parecia mostrar que não há uma implicação necessária entre talento e sucesso, vai ao encontro dessa inversão que você falou agora. Basta você ter amigos em lugares certos, ser falado nos lugares certos. Se o sucesso é uma ilusão, por que tanta gente ainda faz essa busca? Quem disse que a vocação da humanidade é para viver na realidade? Às vezes é muito melhor viver na ilusão. Quem disse que a espécie Homo sapiens aprecia de forma tão grande assim a realidade? Se isso fosse verdade, não era tão difícil fazer com que tanta gente aceite a ciência, certo? Que é o melhor método para se ter conhecimento de certas regiões da realidade, não todas, mas de muitas regiões da realidade. Então, acho que o sucesso, apesar de ser uma ilusão, em grande medida, continua pegando, porque viver na realidade, muitas vezes é completamente insuportável. Eu me ver pequeno, achar que você sempre é assim, que ninguém vai me amar, ninguém vai me querer, ninguém vai depender de mim. E se eu conseguir ter sucesso, eu vou ter o mundo aos meus pés. A gente não gosta da realidade. É que uma coisa é você pensar na fama ou no sucesso, como for, como resultado de um trajeto, né? E, na realidade, eu suspeito que a fama ou o sucesso como resultado de um trajeto é alguma coisa que pode ser menos perverso. Porque quando você é jovem, e se você atinge a fama muito cedo, a chance de você virar um idiota é muito grande. De você tomar decisões erradas, né? Basta ver tanta gente por aí, normalmente caras, esse exemplo que eu vou dar é normalmente de cara, homem, né? Que ganha muito dinheiro na Bolsa de Valores, com 30 anos, já ganhou milhões e sai por aí falando de meritocracia, mercado, não sei o quê, como se o fato, a história dele, a expertise dele, a sorte que fez ele ganhar tanto dinheiro e ficar rico com 30 anos, significasse alguma coisa em termos de análise de realidade. Entende? Então, acho que a diferença que ela faz entre o que é a fama hoje, nesse universo de influenciadores, que representa tão bem, essa ideia de que a fama é o objeto que eu persigo, é a profissão que eu quero ter. E a outra coisa é quando você atinge a fama como um processo de reconhecimento longo, orgânico, entre aspas, natural, de uma série de coisas que você fez, que na realidade traduz consistência. Eu acho que essa questão da diferença entre fama e sucesso como resultado de um trajeto consistente e fama e sucesso como resultado simplesmente de manipular esse jogo, eu acho que isso é uma diferença bem importante. Infelizmente, fama como resultado de consistência é raro. Sempre foi. Hoje continua sendo raro. Só que hoje parece mais raro ainda diante desse universo de celebridades de 12, 20, 18 anos. Aliás, me parece que é uma das grandes perversidades. Eu acho que o mundo contemporâneo trata os jovens muito mal. Não no sentido que normalmente se pensa,
mas no sentido de deixar com que eles achem que eles sabem o que é o mundo. E que eles conhecem como as coisas funcionam. É nesse sentido que eu digo tratar mal. Inclusive, encher a bola nessa ideia de sucesso aos 12 anos de idade. E os livros que vendem as fórmulas de sucesso? São muitos. Qual a fórmula do sucesso? Tenho a bem ideia de qual é a fórmula de sucesso. Primeiro, eu acho que a vida ela é atravessada por elementos de contingência muito fortes. Azar e sorte. E eu suspeito que uma das características de quem tem sucesso de forma consistente, não porque ficou fazendo curso na frente do celular, dançando dancinhas, eu acho que uma das características possíveis de sucessos consistentes é reconhecer o quanto de sorte teve nisso, certo? Sorte de encontrar pessoas em determinados espaços. Antes de tudo, a sorte de ter alguém que te deu ouvidos. Isso pode ser sorte. Não tem nada a ver necessariamente com o seu mérito, né? Agora, não há dúvida que o esforço é importante, né? Não é tipo, sorte, caia sobre mim um sucesso, que muita gente hoje espera, não? Esforço é muito grande, mas como diz a lenda do Napoleão, a sorte é fundamental. Mas eu acho que não tem fórmula. E os livros que vendem é a prova de que as pessoas acreditam em qualquer lixo, né? Estão babando para ter sucesso, para virar celebridade, e de que nem tudo que dá dinheiro presta, assim como nem tudo que reluz é ouro.